A igreja tem pouca influência no mundo, quando o mundo tem muita influência na igreja. Quando o mundo passa a influenciar a igreja perde a sua autoridade para o mundo. Por isso que eu digo que a autoridade não é falar, a autoridade é viver. Uma igreja que muito se prega, mas pouco se vive, é uma igreja que não tem autoridade. O seu filho não respeita aquilo que você fala, mas ele vai respeitar aquilo que você vive. O seu exemplo vai falar muito mais alto que as suas palavras para o seu filho, porque toda autoridade é constituída com exemplo, toda autoridade é constituída com vida. Jesus seria um hipócrita se ele pregasse tudo o que ele pregou e não vivesse o que ele pregou. Mas Jesus era o primeiro a viver toda a mensagem que ele compartilhava com os seus discípulos. Até o próprio sentido de carregar sua cruz, até o próprio sentido de ir até o final, até o próprio sentido de não se entregar, para que lá na frente pudesse dizer para os discípulos: se vocês me amam, seguem então após mim, levem a cruz, renunciam a si mesmo, porque isso é o Evangelho. A igreja precisa de ser diferente. A igreja precisa fazer a diferença. A igreja não pode fazer o que o mundo faz. A igreja precisa ser exemplo, sabe? A igreja não pode ter prazer no mundo. Tem uma frase que eu acho que essa frase é de John Wesley, que ele diz: não há paz entre você e Deus, se existir paz entre você e seus pecados. A partir do momento que eu tenho paz com o pecado, Deus não tem paz comigo. Isso tem tudo a ver com os princípios bíblicos, porque todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus disse em Mateus capítulo 6 que não tem como servir a dois senhores, porque há de agradar a um e desagradar o outro. A mesma Bíblia diz que não se pode jorrar duas fontes, não se pode jorrar dois tipos de águas de uma fonte. Sabe? Não existem dois caminhos, só existe um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para deixar muito claro que ele não é a favor de ecumenismo, para deixar muito claro que esse papo que todo caminho leva ao Pai é mentira. Jesus, ele determinou o caminho, ele disse que ele é a verdade, ele é a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Você consegue entender isso? Que eles estão na Babilônia, mas eles não são influenciados pela Babilônia. Eles não mudam os princípios por causa da Babilônia. Eles não mudam a cultura, não mudam a linguagem, não mudam o posicionamento por causa do ambiente que está. Eles se mantêm firmes, ainda que essa firmeza lhe custasse a morte. Pastor, quer dizer que eu não posso conviver com gente que não é cristão, com gente que não é evangélica, com gente que não é do mundo? Não, não é nada disso, irmão. É claro que você vai conviver com pessoas que não são evangélicas, pessoas que professam uma fé diferente da sua, até porque Jesus não morreu para tirar você do mundo. Jesus morreu para tirar o mundo de dentro de você. Jesus não morreu para tirar você do mundo. Jesus morreu para tirar o mundo de dentro de você. John Wesley dizia: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo da vida do cristão. Spurgeon dizia: santidade não é você se isolar do mundo, mas é você viver no meio da lama e não sujar as vossas vestes. É por isso que muitas das vezes você tenta evangelizar o teu primo, o teu parente, e não consegue. Porque toda vez que tu prega para ele, ele olha para você e diz: você querendo pregar para mim, tu não é exemplo. Porque se você não é exemplo, você não é autoridade. Sabe? O mundo não respeita o discurso que eu prego. O mundo respeita as obras que eu vivo. Se aquilo que eu prego não condiz com aquilo que eu vivo, eu não tenho autoridade. As pessoas estão olhando para o meu exemplo e não para minhas palavras. Jesus mostrou isso para nós na cruz, que não bastava simplesmente ele entregar a mensagem, ele tinha que viver a mensagem. Jesus viveu a mensagem de tudo que ele pregou. Quando Jesus está diante de Tomé, Jesus mostra as marcas para Tomé. Porque Tomé não acreditou no discurso que os discípulos deram quando se encontraram com Jesus. Mas Jesus pregou para Tomé com exemplo. Olha para a minha marca. Coloca a tua mão do lado do meu corpo. Vê as feridas. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus mostrou o exemplo. Você precisa ser diferente do mundo. Você não pode fazer a mesma coisa que o mundo faz. Você precisa se posicionar.